Olá, amados, graça e paz em nome de Jesus. Estamos aqui para dar continuidade a mais um comentário espontâneo, agora do livro de Hebreus, da Epístola de Hebreus, do capítulo 7, 8 e 9, do qual nós daremos continuidade ao fluxo da argumentação, ao raciocínio deste autor. O ponto muito importante para que entendamos é o seguinte: o autor de Hebreus, ele escreve sobre cristologia, faz um tratado sobre cristologia, numa época onde este tema floresceu bastante na igreja primitiva. Se nós considerarmos a data a partir de 62, 63 até 68, por ali, ou antes de 70, foi bem nesta época também que o apóstolo Paulo escreveu as epístolas em prisão e também outras epístolas que narram a cristalização de sua cristologia, como Colossenses, Efésios, Filipenses, onde ele fala um pouco desta questão do Cristo assunto ao céu e do Logos pré-existente, dentro da teologia de João. E então o que acontece? O autor de Hebreus, ele aproveita este fluxo que existia, esta corrente do pensamento, essa revelação liberada naquela época, e dá também aqui agora os seus comentários a respeito desta crença em coerência com a teologia de Paulo. Daí nós entendemos que ele era um associado, dentro do ministério paulino também. E, de uma certa forma, ele explica isso para os judeus, porque Paulo já havia explicado a cristologia para os gentios, nas epístolas em prisão, em Romanos principalmente. Porém, agora o autor de Hebreus explica isso dentro de um raciocínio, de um pensamento judaico. É por isso que ele estabelece ali Jesus como o verbo pré-existente, o Logos, criador do universo, no capítulo 1. Fala de Jesus como sendo superior aos anjos, e ainda que em carne ele tenha ficado um pouco menor do que os anjos, como ele diz no capítulo 2 e 13, depois ele herda um nome superior ao deles. Fala de Jesus a respeito de Moisés, da relevância de Jesus a ponto de poder substituir a lei de Moisés, ou complementar a lei de Moisés. Depois, no capítulo 4, fala sobre descanso, sobre que a lei determina dar a Israel, a terra de Israel, a terra de Canaã, como um descanso. Jesus, na nova aliança, concede o céu como a terra da promessa. Não uma promessa mais terrena, porém uma promessa espiritual. E ali no capítulo 5, 6 é onde ele entra nas questões do sacerdócio, desse ministério da redenção, da mediação de Jesus, da propiciação e mediação de Jesus para com o povo, servindo de sacerdote. E ele cristaliza, ele leva ao clímax esse texto, aqui onde nós vamos começar hoje, em Hebreus capítulo 7, onde ele faz alusão a Melquisedeque. Não apenas ele compara, o autor de Hebreus compara o sacerdócio de Jesus referente ao sacerdócio de Arão, porque Arão era o sacerdote, a família de Arão eram os sacerdotes da antiga aliança, mas ele compara Jesus a um sacerdote superior ao sacerdócio da antiga aliança. E aí ele faz alusão a Melquisedeque, então mostrando que Jesus não está na categoria, no patamar do sacerdócio humano de Arão. Jesus está na categoria espiritual do sacerdócio de Melquisedeque. Portanto, fazendo de sua mediação e fazendo, portanto, do seu sacrifício e de sua aliança, uma aliança superior àquela encontrada pelos judeus no Antigo Testamento. Isso é muito significativo para o judeu, porque traz forte amparo para que o judeu possa, diminuir essas questões das desconfianças, das dúvidas a respeito de se deve abandonar a lei e seguir a Cristo, como sendo Cristo prioridade, primazia sobre a lei. Então ele constrói esse raciocínio. E é nesse ponto aqui no capítulo 7 que ele fala sobre Melquisedeque. Ele fala também a respeito do sacerdócio de Melquisedeque em também receber as finanças, os dízimos,
e que de uma certa forma até os próprios levitas dizimaram para Melquisedeque ali em Abraão. É um detalhe à parte que não cabe a nós explicarmos aqui. E fala, portanto, que esse sacerdócio é superior. E que Jesus, de uma certa forma, ele está num sacerdócio superior porque ele não segue a ordem arâmica, né, ou araônica, mas ele segue a ordem de Melquisedeque. Isto é muito significativo e ele explica este pensamento aqui. E aí ele fala, né, também nas questões dos sacrifícios do sacerdócio levítico, né, as ofertas e todo o serviço de mediação do sacerdócio levítico. Se isto fosse de fato perfeito, não haveria necessidade de Jesus vir para tentar complementar. E de fato Jesus complementou, e a complementação de Jesus no sacerdócio, nos ofícios sacerdotais levíticos, comprova que o seu serviço é melhor, que portanto o seu serviço é mais importante. E aí ele estabelece esse conhecimento. Portanto, ao que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, por outro lado, se introduz uma esperança superior pelo qual nós chegamos a Deus. E aí então vem o momento de Jesus como sendo também o fiador desta superior, não só nova, não só melhor, mas superior aliança, comparada à aliança do Antigo Testamento. Tanto Jesus, como um sacerdócio perfeito, pode perfeitamente interceder por nós e nos levar-nos a chegar a Deus, porque ele foi um sacerdócio sem culpa. Todos os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que primeiro corrigir as suas próprias falhas com sacrifício. Portanto, eram sacerdotes falíveis. Jesus, por não ter culpa, tornou um sacerdócio infalível. Isso é muito significativo, constitui o Filho perfeito para sempre, né? Sujeito a lidar com as nossas fraquezas. E aí é nesse sentido que ali no capítulo 8 ele conclui este raciocínio. Ora, o essencial das coisas é que temos dito que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Aí ele faz toda uma figura a respeito das disposições da arca, do tabernáculo e depois do próprio templo, né? Mostrando estas configurações como sendo sombra das coisas que são celestiais. E todo aquele ato de expiação que o sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento de Arão, ao entrar no Santo dos Santos para fazer a propiciação pelos pecados no dia da expiação, é uma figura daquilo que Jesus já fez por nós quando ele ascendeu aos céus. Lá ele fez a expiação pelo nosso pecado e foi então entronizado, glorificado, colocado à destra do Pai na majestade. Então o que fazia a lei era apontar como um tipo para Cristo, para aquilo que Cristo já fez como seu serviço de salvação, né? E aí entra remissão, propiciação, perdão, libertação, justificação, todos estes aspectos muito bem elaborados na teologia de Paulo. Muito bem, e isso aqui fala que são figuras das coisas que estavam por vir. Portanto, todo o ritual estabelecido no Antigo Testamento apontava para esse serviço que Jesus fez por nós, onde ele firma uma nova aliança. Aliança na qual ele, Deus, imprimiria as suas leis, não em tábuas de pedra, mas imprimiria estas leis nos nossos corações. Muito bem, queridos, continuando no nosso raciocínio. Porquanto ele diz nova, torna antiquada a primeira. Está falando das alianças. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. O que isso significa, meu querido? Significa que para os hebreus que confiavam tanto na antiga aliança, o autor de Hebreus está apresentando uma nova aliança que é superior àquelas que confiavam, dando, portanto, plena ousadia para que eles possam transicionar de um serviço, de um culto a Deus fundamentado na antiga aliança, para um serviço e culto a Deus agora vigorado numa nova e superior e melhor aliança. Muito bem. E aqui no capítulo 9, quando ele fala a respeito dos ritos, porque não bastava apenas ao judeu acreditar na lei, acreditar em Moisés,
acreditar no serviço sacerdotal, como também o judeu acreditava no poder das cerimônias. Em cada um destes aspectos, o autor de Hebreus está mostrando que a nova aliança é superior à velha aliança, que o antigo profeta Moisés foi agora transcendido para um melhor profeta que é Jesus, que o antigo sacerdócio araônico foi transicionado agora para um melhor sacerdócio, que é o sacerdócio de Jesus, e que, portanto, inclusive aqueles cerimoniais do qual eles tanto confiavam e dependiam, foi agora substituído por um melhor cerimonial, que é o serviço de Jesus Cristo por nós, né? Se a aliança também tinha preceito, serviço sagrado e tal, né? E havia ali um tabernáculo, um candeeiro. É muito interessante eu explicar isso, porque só quem era levita poderia compreender as implicações do sacerdócio e do serviço levítico. Portanto, aqui corrobora fortemente o pensamento de que o autor que escreveu o livro de Hebreus era alguém da tribo de Levi, que tinha este conhecimento de causa, né? Esse discurso de fala aqui, lugar de fala sobre este ponto de uma forma específica, que ele fala sobre o sacrifício, como era a disposição da arca, do templo, do tabernáculo, como estas coisas significavam, representavam um novo caminho que seria Jesus Cristo, como o sacrifício de animais fazia alusão, apontava para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todas estas características representando Jesus, né? E aí porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, fazendo esclarecimento, alusão ao ato, né, da cristologia de Jesus ascender aos céus, fazer a expiação pelos nossos pecados, ser reconhecido pelo Pai, ser glorificado e determinado que se assentem à destra do Pai para agora interceder e oferecer os seus serviços mediatórios, né, vicários, e também de mediação, de purificação. Muito mais o sangue de Jesus Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossas consciências de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Portanto, ele é mediador desta nova e superior aliança, e ele, portanto, intervém a nosso favor, e, portanto, ele tinha que, em termos de aliança, haver um testamento, era necessário que ele viesse também morrer como dar vigor a esse testamento, a esta aliança, né? E desta forma, da mesma forma como houve morte no Antigo Testamento, por meio de animais, do qual foi ratificada a primeira aliança, a nova e superior aliança, ela também houve derramamento de sangue, ou seja, morte, porque sem morte não há remissão, para que pudesse ser sancionada, proclamada, né, promulgada esta nova aliança. E aqui nós vemos este esclarecimento. Ele faz uma alusão muito apropriada da forma como Moisés utilizou para ratificar esta velha aliança no Antigo Testamento, esta antiga aliança no Antigo Testamento. Agora, como Jesus fez isso para ratificar a nova aliança aqui no Novo Testamento. Muito bem, queridos, só que a diferença é que Jesus não é um sacrifício de animal que tinha que ser reposto todo ano. Jesus tem um sacrifício perfeito, que uma vez por todas, não é? Ele entrou, entregou a si mesmo, ofereceu-se a si mesmo, e assim então, por uma única vez, e uma vez por todas, pôde aniquilar pelo sacrifício de si próprio o pecado de toda a humanidade. Assim, Cristo, tendo se oferecido uma única vez para sempre, tirou os pecados de muitos. Aí ele coloca no versículo 28 aqui de Hebreus 9, né, esta característica escatológica, que o primeiro processo do ministério terreno de Jesus foi o ministério sacerdotal, o ministério espiritual, o ministério de redenção, remissão. Porém, quando ele voltar pela segunda vez sem pecado, aí ele virá com poder e grande glória, dando um contexto escatológico a este ensinamento. Muito bem, queridos. Outra característica interessante, para finalizar esse tópico,
está no aspecto do autor de Hebreus utilizar muito figuras e usar o Antigo Testamento de uma forma, em uma linguagem figurada, característica daqueles que vinham da corrente, né, da teologia de Alexandria, que gostavam de fazer ilustrações alegóricas, tanto no só aspecto de Apolo, como também nós podemos citar Barnabé, mas também nós vamos ver depois lá na história da igreja Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, que usavam muito bem desse recurso alegórico, dessas figuras de linguagem para esclarecimento. Muito bem, queridos, o próximo tópico agora nós vamos falar no próximo tomo. Fique na paz, vamos colocar aqui, aí está. Fique na paz, Deus te abençoe, tenha uma semana e um dia de vitória.